pessoal, estamos aqui reunidas para mais um encontro de terapeutas, uma roda de conversa informal entre os terapeutas do site guardiõesdaluzterapeutas.com.br. E a gente tem feito assim vários encontros com o tema instintos, que são os antigos pecados capitais. Na terapia, na psicanálise, o nome deles é instinto. A gente já falou no encontro passado sobre o orgulho, vocês podem assistir o vídeo sobre o orgulho, e hoje a gente vai falar sobre avareza. O que é a avareza? A avareza é quando você se nega a se doar, a se dar. Você também se apega. A avareza, ela é o apego. Então, hoje eu estou aqui com a terapeuta Mara Gonçalves, a terapeuta Alessandra Nascimento, a terapeuta Manon Braga, a terapeuta Andréa Rigo, a terapeuta Dirce Ayaco, a terapeuta Miriam Valérios e a terapeuta Miriam Campos, que acabou de entrar na reunião. Então, gente, Mara, como é que é o apego ou avareza para você? Então, o apego ele não é legal porque ele já traz dor, né? Já começa quando você pensa em perder aquela pessoa ou qualquer coisa que você tenha na sua posse, você já entra numa dor, porque só o pensamento, ai, se eu perder tal coisa, já começa a mexer com todo o emocional da pessoa, né? Porque um pensamento gera uma emoção na gente, e a emoção gera outro pensamento, e já vem te colocando numa situação de dor. E no meu modo de ver, assim, a avareza, ela é aquela necessidade de ter não só a posse daquilo, mas também o controle de determinadas até relações, não se doando de maneira saudável dentro das nossas relações, seja amizade, familiar ou relacionamento, namoro, casamento, né? Por conta desse até o medo da perda, né? Se segura se doar, acha que por algum motivo vai estar perdendo algo, né? Esse é meu modo de ver. Avareza mais metafísico, mais abstrato, não tanto nas coisas materiais, porque a gente tem uma ideia da avareza pelos conceitos antigos, pecados originais, pecados capitais. A gente só tem o foco na avareza com dinheiro, com as nossas coisas materiais, entendeu? Mas ela também é dos nossos sentimentos, do que a gente aprendeu, experiência de vida. Às vezes eu passei por uma situação em que eu me dei mal em alguma coisa e eu tirei ali um aprendizado dessa situação. E aí eu vejo alguém até próximo a mim ou não próximo indo para essa situação, né? E eu não comento, não falo nada. Informação, está dividindo a experiência com as outras pessoas. E você, Manon? Então, realmente interessante trazer o outro foco de avareza, porque quando se fala em material, fica muito fácil. E então olhar que realmente a avareza, ela remete ali ao apego excessivo. Um exemplo será a questão do conhecimento. Quando você detém conhecimento e você não compartilha, né, você guarda para si, às vezes no receio de que, de repente, compartilhando, o outro vai ser meu concorrente, pode estar ali, né, me prejudicando. Então, isso também é uma visão muito mesquinha, né? Muito limitada. Isso é a maneira de ser avarento. Você, então, em relação ao seu conteúdo, ao seu conhecimento, que você pode estar ali agregando, ajudando, contribuindo com o outro,
e você se limita, né? Você se atém aquilo só para você com receios infundados. E um outro olhar também em relação assim à avareza, por exemplo, que é esse apego excessivo, em relação também às vezes a dores, a traumas, alguma situação negativa, ruim do passado, que a pessoa se apega àquela dor de uma maneira que não quer se oportunizar a ressignificar e a se libertar daquela dor e seguir no fluxo da vida. Então, às vezes, por questões ou ganhos secundários, ou mecanismos de defesa, ou o que seja, mas se a pessoa não se liberta daquele trauma, né, daquele algo que aprisiona, às vezes com receio realmente da abundância, né, da plenitude da vida. Então, se apega àquela dor, como se colocando numa situação de vítima, né, que às vezes na vitimização tem um olhar, tem um cuidado do outro, então tudo isso, né, é ganho secundário. Então, a avareza em vários aspectos, a gente, né, com a gente mesmo, e essa questão também em relação a pessoas, né, os ciúmes, ele também é um exemplo assim muito forte da avareza, porque a questão, né, da posse do outro, tem o outro como sendo um objeto, né, um material, então que não permite a pessoa, o companheiro, a usar uma roupa. Então, por exemplo, né, o homem, às vezes fica com restrição da mulher aonde que vai, com quem que vai, o que que vai vestir, o que que tá fazendo, então olha aquela posse doentia, olha aquele apego doentio. O que eu gostaria de colocar, sabe o que é? É a questão de avareza ser nossos instintos mesmo, né? Então, significa que é parte de todos nós, né? E é justamente, às vezes, a não compreensão, como que você falou, que eu queria acentuar, é que a não compreensão de que, às vezes, eu estou tomando posse daquilo que nem é meu. Tipo, a outra pessoa, tipo, a informação, a experiência. Eu vivi a experiência, mas é uma questão social, é uma questão que também envolve outras pessoas. Então, eu posso dar aquilo que é meu. Por isso, esse instinto que seria natural passa a ser doentio. E quem mais se prejudica com a falta de compartilhar, com a falta de doação? Nós mesmos. A gente se limita a expandir a nós e o nosso entorno com esse compartilhamento. A outra pessoa nunca foi nossa, né? E a gente começa a criar a ideia de que ele não pode vestir tal roupa, não pode ir em tal lugar. Então, isso passa a ser doentio. Mas como o instinto é um instinto, né? É natural de todos nós, a ideia é a gente ajustar, entender para que serve essa avareza, porque se ela existe, ela funciona de alguma forma, de forma positiva também. O quê? Tem pessoas que não doam nada, não compartilham nada, nem a si mesmo, né? A gente tem exemplo também, eu conheço pessoas que ela tem condições de ser muito mais feliz até, inclusive, livre, liberta, tem condição de liberdade geográfica, de tempo, mas ela não se dá mínimo de conforto, ou de bem-estar, ou de prazer. Isso é uma avareza que inverte, a energia volta para ela, e ela acaba se privando de coisas também. Mas esse equilíbrio que eu queria colocar é que a avareza, justamente, ela é importante, a gente está vendo quão necessária ela é, na hora que, às vezes, a gente se sente abusada, às vezes a gente se sente invadida. Então, essa avareza, às vezes, ela vem para equilibrar. Eu faço demais e não cuido de mim. Então, tudo é esse equilíbrio que é necessário para o nosso bem-estar aqui na vida, né? Que a avareza, ela pode contribuir se ela estiver sendo bem trabalhada ali, em todas as áreas, né? Nas questões da nossa vida. Agora, Miriam, vamos lá. Oi, Miriam, obrigada aí. Boa tarde a todos. Né, esse tema, como todos os outros temas dos instintos, eles são bem polêmicos, né? Porque a gente vem de uma educação religiosa, né? E denominaram como sendo esses pecados, né? Até colocam 7 pecados capitais, sendo um deles a avareza. Né? A avareza é a palavra, é sinônimo, né, de apego. Né? E apego é aquilo que eu quero para mim. Esse querer para mim é porque eu, digamos assim, o apego, que é o sinônimo de avareza, ele é o antônimo, é aí que eu quero chegar, de amor. Então, quando eu falo em apego, eu estou falando em receber algo, né? Em ter de alguém alguma coisa, e essa coisa eu me
essa coisa, esse sentimento, esse produto, qualquer coisa, e isso eu pego como sendo meu, mas é uma questão assim do receber. Você tem que me dar alguma coisa e essa coisa agora é minha, né? E já o amor não, é o contrário, não é o receber, é o doar. Então, quando a gente fala de apego, a gente está falando de algo que eu recebo e pego para mim. Se eu peguei para mim, agora eu que cuido, eu que controlo, eu que sou dono, né? E já o amor, não. O amor, quando a gente fala de amor, que é o antônimo do apego, eu estou falando em doar. E quando eu dou, eu não tenho controle, né? Que eu já dei para o outro, eu já ofereci para o outro, então eu perco o controle. Então, o apego está mais relacionado ao ter. O amor já é uma condição de ser, né? Eu sou. Então, o apego eu controlo e o amor eu compartilho. Então, quando a gente se vê numa situação, independente qual for, né? Se é com um produto, com um objeto, com uma pessoa, com uma posição de trabalho, como você, né, a Manon mesmo falou do conhecimento, que eu não ofereço para o outro, então é quando eu estou querendo ter o controle daquilo, porque se eu perder o controle, eu não consigo mais me enxergar. Então eu tenho o apego, né? E é como a Miriam mesmo falou, né, dos pecados capitais, né? Eles foram considerados pecados, mas são instintos, né? Faz parte do ser humano. E todos temos avareza, como os outros que nós estamos citando aqui nas nossas lives, e é, como um instinto, ele pode ser controlado, né? Como a gente controla o instinto de um animal, né? Para ele ficar menos raivoso, menos agressivo, menos comilão, a gente controla, né? Agora, o ser humano, ele não consegue ser controlado. Né? Ele não consegue, não. Ele não se permite ser controlado. Então, esse instinto, para cada um, ele vai ser desenvolvido. Quando a gente se permite ser controlado, é quando a gente se permite ser abusado. Né? Então, entra na fala de todos vocês, tudo isso, né? E como instinto, a gente vai desenvolvendo, e nós estamos aqui para isso na Terra, né? Para desenvolver os nossos instintos. Tanto que a criança, quando nasce, ela tem lá, não, o brinquedinho é meu, não sei o quê, isso é meu quarto, minha mãe, meu não sei o quê, e conforme vai desenvolvendo, crescendo e desenvolvendo, ele vai se interrelacionando, né, com a sociedade, primeiro em casa, depois com a sociedade externa, ele vai desenvolvendo esse instinto. Aqueles que não conseguem desenvolver é que continuam no apego, né? Nessa avareza, que seria uma avareza que prejudica a si, prejudica o outro, então sai do equilíbrio. Então, resumindo aqui, o que eu quero dizer é que o apego ele é necessário, né? A avareza ela é necessária, e cada um vai ter o seu grau conforme veio desenvolver, né? Aqui no nosso crescimento e desenvolvimento. E isso vai sendo aos poucos, até que a gente consiga, enquanto humanidade, né, entrar nesse equilíbrio, né, e saber que nós estamos aqui para compartilhar, que seria amar, né, e não obter para si próprio, né, ter. E a Acho que é terapia ajuda isso. muito nisso, Miriam. A terapia, os terapeutas, os manoterapeutas ajudam muito nesse sentido de nós percebermos qual é o nível da nossa avareza, né? Se é um nível muito exacerbado, se é um nível muito acima ou se ele está abaixo. Por exemplo, eu associo muito a avareza a alguma falta, né? Porque já que é um apego, geralmente as pessoas, eu associo realmente, porque várias pessoas chegaram a mim com essa falta. Então, ela quer segurar para si, porque muitas vezes ela não se sente capaz, naquele momento, de conseguir novamente aquilo que ela tem. Então, várias pessoas mencionaram a questão da avareza do conhecimento, realmente. Poucos dias atrás, me comentaram a seguinte frase, que foi até muito a Manon que falou sobre a questão do conhecimento, né? Montaram-se um grande grupo de repasse de conhecimentos, no qual uma pessoa ia, dava palestras, falava sobre a vida,
E ali outras que estavam dentro daquele grupo acabavam pincelando alguma situação e acabavam caminhando por um caminho que aquela primeira pessoa ainda não tinha enxergado. E quando isso acontecia, por exemplo, eu falei alguma coisa que despertou naquele ser um outro caminho, aquela pessoa ela teve um sentimento muito feio, não digo feio, mas teve uma avareza muito profunda naquele momento, que ela falou o seguinte: ele só conseguiu aquilo porque eu mencionei algo em alguma palestra no qual chamou a atenção daquela pessoa, ou seja, ele está levando o meu conhecimento. E eu tive que dizer para ela o seguinte: às vezes, a sua função é exatamente essa, você trazer pequenos insights para que as pessoas possam despertar, e a sua missão é exatamente essa, despertar as pessoas por meio do seu conhecimento. E essa pessoa, na realidade, ela trouxe isso por uma falta, porque ela sempre se sentiu muito sozinha, e ela teve que galgar por essa vida e chegar neste nível por ela mesma. Só que ali, naquele ponto, ela não tinha entendido qual era a missão dela, que por meio do conhecimento dela, por meio da vida que ela veio passando, ela é exatamente o start, o despertar para outras pessoas. E ali ela apresentou realmente uma avareza muito gritante, no sentido de segurar para si, né? De um apego excessivo ao conhecer dela, ao conhecimento que ela trouxe. É o controle, né, Alê? E assim, como você está falando, que ela é a ponte, né? Isso é o compartilhar. Então, o caminho de todos nós é compartilhar, né? É levar o amor. A trajetória é caminhar, né? Caminhar pelo caminho. Se ficar parado no caminho, não existe caminho. Então, a gente tem que caminhar. Então, nesse caminhar, a nossa função é compartilhar, e compartilhar é transcender, né, no amor. Então, trazer um ponto que a gente não está, o lado bom, positivo da avareza, porque tudo, né, tem os dois lados, as faces da moeda, né? Então, assim, a gente denomina usar bem, usar mal, tal instinto, né? Então, nós falamos aqui, todas nós, até agora, do mau uso, né? Do lado não legal, meio sombrio da avareza. Mas ela também tem o seu lado luz, que ilumina, que é o desenvolver que a Miriam Campos trouxe para nós. Então, assim, quando é que eu estou usando este meu recurso, que é o instinto humano, ele é recurso que a gente tem, positivamente a meu favor e a favor do meu entorno? Quando eu poupo, o poupar, o prover, a provisão, é no instinto da avareza que a gente faz poupança, que a gente não esbanja. Inclusive no sentido de ecologia. Isso, ecologicamente falando. Poupar água, poupar os recursos do planeta, não esbanjar eletricidade, os recursos, enfim, a água, e também para a nossa vida, né? Se é meio que até bíblico, né? O dízimo, guardar uma parte para si, para um momento que necessidade. Não esperando exatamente no momento que o inesperado, como aconteceu com a Mara, que quebrou a máquina de lavar, entendeu? Por coisas que você não pode, não dá para ficar sem, você até pode ficar sem, mas vai ser um pouco sofrido, você vai gastar o seu tempo de trabalho e tal. Então, você é o instinto da avareza bem aplicado. A questão dos instintos, existe um equilíbrio entre os 7 instintos, né? Porque também, se você se entrega tudo, seja material a si, acaba assim não tendo esse equilíbrio e não utilizando os recursos internos que a gente tem, né? Exatamente. Por exemplo, aí pode até contrapor com a gula, né? Que se eu como demais, no caso que é mais fácil exemplificar a questão da comida, né?
Aí eu como e eu não tenho, né, não uso o instinto também da avareza, de que eu Sim, quero me conter, né, de não me entregar para os vícios, né, seja Bem, qualquer seja o vício, e também eu não me entregar, esse é o lado positivo, que eu acho que a avareza existe, de não me entregar totalmente na confiança, não fazendo o discernimento, né, do com quem estou falando, que situação estou passando. Então, é uma forma de proteção também, né, os instintos. Não tem só o sim. lado negativo, mas tem o lado protetivo. Então, o primeiro, reconhecendo que nós possuímos esses instintos, né? Primeiro é observar, né? De que não, eu tenho esse instinto, todo ser humano tem esse instinto, então eu reconheço, pode até assim bloquear, né? Ao ver esse instinto em si, por conta da avareza também, né? Aí vira um círculo vicioso. Não, é É o feio, orgulho também, né, do disso. orgulho, fala, não, como é Orgulho. feio, não, eu não tenho isso, imagine, né? Eu não sou avarenta, né? Não sou orgulhosa, então eu não vejo. Vamos, Ah, então, é porque também, o que que acontece? Nós não aprendemos, né? Como a Miriam falou, isso a gente está muito enraizado, né? De crenças que vêm das religiões, é um pecado. Então, todo mundo camuflou, todo mundo, ninguém fala, ninguém ensina a criança que ela tem esses instintos, que existem isso, que é possível. Então, olha isso como uma coisa feia, como uma coisa ruim. Então, a pessoa, ela reprime tudo isso. E aí ela reprime e isso vai angustiando a pessoa. E nós, que somos terapeutas, somos psicanalistas, né? A gente vai ajudar a pessoa a entender que não é uma coisa feia, que é instinto, ou seja, é da pessoa, né? E aí ela tem que saber equilibrar isso aí. Tem que saber que existem, não é só, que nós estávamos falando muita coisa ruim, o lado ruim da avareza, mas aí a Mara trouxe o lado bom. Então, ela também saber se colocar ali, não tanto tudo para mim, mas também eu posso mostrar quem eu sou, eu posso mostrar que eu tenho, que eu sou bonita, ou que eu sou essencial para aquele momento ali. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não posso fazer isso, porque eu aprendi que não, que isso é feio. Então ela se reprime, e aí ela não se mostra por inteiro, né? E aí é por conta de ela quer se esconder, e ela não, aí isso vai criando nela algumas angústias, um vazio muito grande, porque ela acaba não sendo ela. E a gente vai mostrar isso para ela, né? E existem esses sim. lados. e além disso também é não confiar em Deus, não confiar na abundância de Deus. E quando você se torna avarento, que você fica com medo de perder aquilo que você conquistou, você não acredita que existe um Deus que ele é abundante. Que aqui na Terra nós temos tudo em abundância. Então, quando a gente se torna avarento, a gente nega a Deus, porque a gente está dando mais valor àquela coisa material que a gente conquistou do que no Deus que nos proverá de tudo que a gente precisa, de tudo que é necessário para a gente. A gente se A torna abundância do mesquinho, universo, né? a gente se torna mesquinho, a gente se torna egoísta, porque a gente não Mas isso, né, consegue Jô, é quando a pessoa enxergar, não está no equilíbrio. sim, de um processo de Isso, desequilíbrio que muitas das vezes a pessoa não enxerga. E é isso, justamente os tratamentos que vai trazer isso. o autoconhecimento para equilibrar tudo. E não é só a avareza, tem muitas outras coisas. Que se Sim. fica em desequilíbrio, não rola. E Não também, né, flui, Jô, né? tem momentos que a gente está mais avarento, tem momentos que nós estamos menos avarento, porque a vida nossa, ela flui numa frequência, é uma onda, altos e baixos. O que que ele está passando e entender por que que ele está passando por isso. Ele vai trazer os elementos da compreensão e da
do desenvolvimento para ele próprio, né? Sim, porque às vezes é mal usado, pode ser uma pessoa que está se doando demais e não está olhando para si. Então, o que a gente traz aqui, o instinto, mostrando as várias facetas dele e mostrando que existe, sim, a busca do equilíbrio no tratamento terapêutico. O lado bom da avareza é eu querer o melhor para mim também. Porque eu tendo o melhor para mim, eu vou estar bem equilibrada, eu vou também dar o melhor para o outro. Então, na hora que eu quero me olhar, eu vou pensar, não, eu estou sendo avarenta porque eu só estou me olhando. Não, tá legal, porque você vai ter que estar bem para você depois olhar para o outro. E uma coisa, vocês também, que quem está aqui no nosso bate-papo, né, que está nos escutando, se gostou, se está gostando do que a gente está falando, dá um like aí, compartilha, né, nos nossos canais, e porque a gente vai falar cada vez mais de várias coisas, né, de outros instintos. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso. Vem fazer parte dessa comunidade, né? Vamos compartilhar o conhecimento. Isso, vamos trazer aqui o amor, né? E não o apego. Né? Vamos compartilhar. Sim. Só um ponto da parte do físico, né? Da saúde do corpo físico. Quando o desequilíbrio do instinto da avareza afeta no bom funcionamento dos órgãos, né? Afeta os intestinos, porque a gente fica com prisão de ventre, pode gerar até uma constipação, intestino preso, que é o apego, né? Apego, às vezes, principalmente complicações do passado, mas também pelo desequilíbrio do instinto da Os órgãos de excreção, né? Tudo que é para liberar acaba sendo afetado no organismo, né? Porque não excreta, você quer prender tudo. Eu só queria também pontuar que, como a Josi falou de algo bem bacana também, que é essa grandeza divina, que a gente acaba não confiando nela, né? Que tem abundância, que a gente vai sempre gerar o que precisa na nossa vida, né? Essa abundância é tão grande que nos deu justamente esses instintos para ajudar na nossa sobrevivência, principalmente nas relações, né? Como alguém colocou aqui, essa avareza, ela tem que estar no equilíbrio para que eu saiba reconhecer o meu valor e eu dar para mim mesmo que, como de início foi dito, que eu preciso usufruir também daquilo que eu possuo, porque às vezes eu tenho conhecimento, não coloco em prática, não só em doar ao outro, mas a minha própria vida, né? Às vezes eu tenho recursos e não faço um movimento para ser mais leve, mais feliz. Então, olhando para essa grandeza, se nos deu tudo isso, a gente tem desconstruir a condenação desses instintos, porque a gente aprendeu o que é feio, bonito, certo, errado, a gente aprende a condenar coisas que estão em nós, então a gente acaba se autopunindo, autolimitando, né, de viver experiência. Então, é essa grandeza de reconhecer que o ser inteiro, ele tem inveja, ele tem tudo isso, ele tem orgulho, ele tem avareza, ele tem todos esses instintos para se reconhecendo, porque às vezes o orgulho não deixa falar, nossa, sou avarenta, né? Um puxa o outro como a análise que a pessoa vai se encontrar, né? Vai entender tudo isso, né? Então não tem condenação do ser inteiro, né? Mostrar quem ela é. Colocar em caixinhas, assumir quem é. Às vezes eu sou um pouco em desequilíbrio nessa avareza, mas eu já reconheço. Então, se eu reconheço, eu já levei uma luz e eu consigo aos pouquinhos ir ajustando esse equilíbrio. Então, é de tudo, no geral, assim, de tudo que é a fonte da transformação é o amor. Né? O amor em reconhecer, em assumir e em começar a fazer a mudança, tanto quanto diz respeito a nós mesmos, quanto ao próximo, né? Que tudo é perfeito como é, né? Acrescentando aí, questão da abundância, existe a abundância material, né? E também a abundância dentro da gente, de que a gente tem recursos abundantes, né? Então, quando a gente se limita, né? Do ser,
né? Então, quando você foca mais assim no ser que você é partindo, e sempre parte da gente, né? Não é do ter. E se olhar para dentro e que existe uma riqueza e que não existe só a parte assim de crenças negativas, porque muitas vezes assim é essa crença que faz assim evita de a gente se olhar, né? Falar, não, isso é feio, não olho, deixo de lado. Então que nós somos sim várias partes e que temos um recurso abundante também para essa caminhada de transformação. E a Sim, terapia porque traz isso, né, gente? A terapia Sim. traz o autoconhecimento, principalmente a nossa aceitação de quem somos, Sim. né? E trabalhando aqueles pontos que a gente acha que precisa melhorar. Mas primeiro a gente trabalha e chega nesse sentido de querer melhorar alguma coisa para nós. Porque a partir do momento que nós dermos para nós o nosso melhor, a gente vai dar o melhor para o outro. O nosso papel aqui, como guardiões da luz, é justamente isso, tá auxiliando as pessoas que nos procuram para que possam, né, se enxergar, se aceitar e sair do julgamento, e sair da culpa e da condenação. E nós temos diversas terapias que podem ajudar cada um de acordo com a sua necessidade, né, pontual, de acordo com o seu caso concreto, e nós estamos aqui justamente nos colocando à disposição para auxiliar aqueles que nos procuram. Eu gostaria de deixar aqui com esse intuito, né, de ajudar o próximo. Eu queria acrescentar que tem pessoas que não acreditam em Deus, acreditam no universo, outros, mas eu sei que ela existe, a pessoa dela, né? Então, é o confiar em si próprio, na abundância infinita que ela tem dentro de si. Somos Deus em ação, né, Mara? Sim, então, nós temos Deus em ação. Nós que estamos manifestando toda essa energia maior, né, Jô? Sim, e assim, nós viemos aqui como indivíduos únicos, mas nós viemos aqui aprender a conviver em sociedade, em união, porque a gente precisa doar aquilo de bom que a gente tem, compartilhar com todos aquilo de bom que a gente tem. Mas como é que eu vou compartilhar aquilo que eu não tenho? Como é que eu vou ajudar a humanidade? Isso é a generosidade, que é o contrário da avareza. A generosidade nos faz compartilhar com todos que quiserem aquilo que a gente tem para dar, ou é conhecimento, ou é uma boa comidinha, uma roupinha da moda que uma revista mostrou para a amiga, um carinho, endereço, o nome de um cabeleireiro bom. Tudo isso é generosidade. Ouvir, às vezes a gente acha que ser generoso ou de algo objeto. Não, o simples fato de você ouvir alguém que está com necessidade de falar e ou um sorriso, né? Simples, sorriso, né? Sorriso. É generosidade. Então vamos lá, nesse clima de generosidade, nós vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Porque já deu tempo. Está chegando o horário, né? Está dentro do nosso horário. Venham nos conhecer, se inscrevam no nosso canal do YouTube, venham conhecer nosso site www.guardiõesdaluzterapeutas.com.br, que a gente faz por amor. Dá um like, até a próxima. Clica no sininho, nós estamos juntos.